tinha uma briga e tinha uma disputa ali do Flamengo com a Libra relacionada a essa, especificamente ao critério de divisão de audiência, né? O critério de divisão de audiência. Então a gente publica aqui os números, total do contrato, todos os números que o Massini falou. O que a gente tinha que a gente publicou da outra vez? Que o Flamengo tinha feito o cálculo e que ele ia ganhar só 160 milhões de reais, porque ele ia ficar só com 11% do bolo de audiência, né? O bolo de audiência do total do contrato dá líquido ali 290 milhões para todos os clubes da Libra, e ele só ia ficar com 11%, quase a mesma coisa dos outros. Então ele ia para 160 milhões, lembrando que ano passado o Flamengo ganhou 292 milhões. Então ia ser uma queda meio brutal de receita, né, de 130 milhões. Aí o Flamengo estava cogitando sair da Libra, uma relação muito tensa, continua a relação muito tensa. A Libra fez propostas, 4 fórmulas diferentes, pelo que eu fiquei sabendo. Como a gente vai entrar na complexidade da fórmula, aqui a gente já entraria no mundo de Nárnia, digamos assim. Tem que ter um programa só para tentar explicar a fórmula, né? Mas, basicamente, a fórmula que foi mais favorável, digamos assim, o salto do Flamengo iria para 22% desse bolo de audiência, um pouco mais de um quinto, e aí o seu valor iria para algo como em torno de 200 milhões no cálculo que o clube faz. O clube quer mais do que isso, ele quer o critério de cadastro do pay-per-view, ou seja, o que ele tem no tamanho do pay-per-view. E aí, porque o pay-per-view não é essa divisão de TV aberta e TV fechada. A lógica do Flamengo é, olha, pegam todos os meus jogos, tiram da TV aberta, prejudicam o meu critério aqui na audiência, e aí usam tudo no pay-per-view. Então, eu quero que o critério de pay-per-view seja usado também para a divisão total. É essa a lógica do clube. E aí, com esses 37% do bolo, ele iria para algo como 250 milhões, que seria algo que o clube estaria mais confortável. Porque eu perguntei, esses 200 milhões o clube estaria confortável? Não estaria, continua uma relação muito ruim entre as duas partes, apesar dessa proposta, de muita desconfiança. A informação que eu ouço é que no Flamengo tem-se uma certeza de que São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro se reúnem antes das reuniões oficiais da Libra e acertam tudo e já chegam com tudo acordado, e aí quando chega lá o Flamengo fica só para aprovar, porque como tem unanimidade, então fica só para aprovar as coisas, isso não só nesse assunto, outros. E do outro lado também os da Libra não querem, entendem que tem coisa assinada, que não querem atender as demandas do Flamengo. Então tem uma relação muito ruim, muito tensa, mas teve esse avanço aí, digamos assim, de umas propostas feitas pela Libra, de pelo menos uma sinalização de que pode melhorar um pouco o critério que o clube vem reclamando. Então a gente está nesse estágio, não sabe ainda, vai fechar. Isso é curioso, porque a Globo tinha que depositar o primeiro dinheiro, né? E aí ela perguntou, chegou um momento que ela perguntou assim, tá bom, mas eu deposito isso aqui com base em que critério? Já que vocês não me mandaram ainda. E aí eles falaram assim, vai ter os valores igualitários, que isso aí não tem discussão, começaram a depositar os igualitários, e a Libra tem que mandar esse critério para você ter os pagamentos durante o ano. Porque só o que fica para o final do ano, de fato, como já era no ano passado, é posição do campeonato, que aí você depende da posição de fato. Mas já era para esse critério de audiência, teoricamente já era para, antes era por exposição, já era para estar sendo pago, né? Então começou a pagar a Globo baseado ali no igualitário, ela vai começar a pagar na sequência quando a Libra enviar de fato um critério aí para essa questão da audiência. Novela entre Flamengo e Libra ganha mais um capítulo nessa briga aí. Vamos lá. A Libra apresentou ao Flamengo propostas relacionadas à divisão das receitas de TV do Brasileirão, com foco no critério de audiência. As ofertas representam um ganho financeiro para o clube, que estima receber cerca de 40 milhões de reais a mais no melhor cenário. Ainda assim, os valores estão abaixo do que o rubro-negro considera ideal. Internamente, o clima é de satisfação. A diretoria acredita que suas demandas e críticas ao modelo atual de contrato não vêm sendo levadas em consideração. A percepção é de que São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro concentram o poder da decisão dentro da Libra, alinhando posições antes mesmo das reuniões oficiais. Isso aqui é uma informação do All Sport, gente. Isso é muito sério. Inclusive, né, quem negociou isso não foi a atual gestão, foi a gestão passada. Seguinte, nação, vamos falar de uma coisa chata, tá? Tá havendo um complô.
uma verdadeira conspiração contra o Flamengo, formada por 3 grandes clubes. Bom, como vocês sabem, o Rodolfo Landim era o presidente da Libra até o término do seu mandato. E para tentar apoio da Libra, o Rodolfo Landim abriu mão de uma série de benefícios que o Flamengo teve a vida toda, principalmente por conta da audiência que sempre trouxe para as TVs. E a gente está perdendo aí, e pode perder nos próximos 5 anos, quase R$500 bilhão com os direitos de transmissão no acordo que o Rodolfo Landim fez, tá? E olha, gente, a verdade aqui é dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então eu sei que você que é apaixonado por dirigente vai ficar bravo comigo, mas a verdade é essa. O Landim fez coisas maravilhosas pelo Flamengo, um dos melhores presidentes, sem sombra de dúvidas, mas nessa o Landim enfiou o pé na lama e arrebentou com o Flamengo. Sabe por quê? Para poder justificar, inclusive, a audiência menor do Flamengo, alguns clubes convenceram a detentora do direito de transmissão a levar o Flamengo para o pay-per-view. Porque no pay-per-view a divisão é diferente na TV aberta. Na TV aberta, quem dava mais audiência recebia mais. O Landim abriu mão disso e eles esconderam o Flamengo no pay-per-view. Com isso, o Flamengo tem poucos jogos sendo transmitidos pela Rede Globo, como era antigamente. Tendo poucos jogos, o Flamengo ganha menos. Só no nível de comparação, para vocês entenderem, no contrato de 2024, no bolo da audiência, o Flamengo ganhava R$292 milhões. Sabe agora, a partir de 2025? R$160 milhões. Ou seja, R$132 milhões a menos num contrato de 5 anos. Por isso, os R$500 bilhão que eu estou falando para vocês. Por quê? 132 vezes 5 dá R$660 milhões que o Flamengo vai deixar de ganhar, porque o Rodolfo Landim resolveu meter esse novo contrato lá sem beneficiar o Flamengo. Ou seja, é mais de R$500 bilhão em 5 anos perdidos nesse contrato de direitos de transmissão. O Flamengo, então, tenta conversar com a Libra para que esse bolo de audiência ele também seja válido no pay-per-view, porque o Flamengo está arrebentando no pay-per-view. Então, que se aumente o valor do pay-per-view. Quer esconder o Flamengo? Ok. Mas faça justo, faça proporcional no pay-per-view. Acontece, pessoal, que tem um complô formado por Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo, que, segundo alguns dirigentes rubro-negros, que eu não posso dar o nome para vocês, os quais eu conversei, por motivos óbvios, suspeitam que esses caras estejam governando a Libra por debaixo dos panos. É um governo debaixo do governo, um deep government. O que esses caras estão fazendo? Eles se reúnem antes de todas as reuniões da Libra e definem os 3, junto com a detentora dos direitos, aquilo que vai ser decidido. E quando eles chegam na reunião junto com o Flamengo e os demais membros, eles até fingem que estão debatendo, mas na verdade eles já estão com a decisão tomada. O Flamengo sente que não consegue ter voz ativa na Libra e que há realmente uma conspiração para enfraquecer o Flamengo. Por isso, o Flamengo estuda até maneiras de romper o contrato com a Libra. Não seria bom para o Flamengo, não seria bom para a Libra. O contrato está muito bem amarradinho, o Flamengo pode perder uma grana preta, mas o jurídico do Flamengo estuda, sim, a saída do Flamengo da Libra. Eu até hoje não consigo entender como o Landim, qual foi o pensamento do Landim para assinar um contrato que vai tirar do Flamengo, por direitos conquistados, por ter a maior torcida, por dar a maior audiência, 660 milhões de reais. Você que é fã incondicional do Landim, me explica, por favor, coloca aqui nos comentários, eu quero muito entender, porque até hoje eu só achava que valia a pena ser torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, que é o que eu sou. Mas toda vez que eu toco no nome de Rodolfo Landim com alguma mazela que infelizmente ele cometeu, vem aqui nos comentários um montão de torcedor de dirigente. Então, como o nosso canal é democrático e dá voz a todo mundo, desde que seja com respeito, eu quero que você, torcedor de dirigente, me explique por que Landim abriu mão de 660 milhões de reais, os quais o Flamengo conquistou ao longo dos anos com a audiência que sempre deu.